Eu sou o Pedro Henrique Alves, do terceiro B da Escola Monsenhor Sarrião, e eu vou fazer citações do livro Um Lugar ao Sol, de Érico Veríssimo. Mas antes eu vou estar falando da biografia do autor. Ele foi considerado um dos maiores romancistas do Brasil e autor de obras-primas como Olhais os Lírios e O Tempo e o Vento. Ele nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1905. Ele, porém, além de ter nascido de uma família rica, a família dele acabou perdendo a fortuna no século passado. E aos 13 anos de idade, o Érico apresentava muito interesse na literatura brasileira, em autores como Joaquim Manuel de Macedo e Aloysio de Azevedo. Ele também acabou apresentando interesse em autores estrangeiros, como Dostoiévski. Ele trabalhou no Banco Nacional do Comércio em 1925 e dava aulas de inglês e literatura em suas horas vagas. Em 1929, ele escreveu contos para jornais e revistas, e 2 anos depois se casou com Mafalda Halfen, e se muda para Porto Alegre, onde se torna secretário de redação da revista O Globo. Na revista O Globo, ele começa a subir de cargo, e em 1932 ele publica o seu primeiro livro, Fantoche, que era um livro sobre contos e entre outros. A sua obra mais popular, que foi adaptada para televisão e suas tecnologias da época, O Tempo e o Vento, onde ele retratou o patriarcalismo gaúcho, em 1941 vai aos Estados Unidos por um convite do Departamento Americano. Depois de 2 anos nos Estados Unidos, ele começa a lecionar literatura na Universidade de Berkeley. Ele recebeu o prêmio de Machado de Assis e Graça Aranha. Ele escreveu o seu primeiro livro da sua trilogia autobiográfica um pouco antes de falecer. Ele acabou não completando a sua autobiografia por ter falecido em 1975 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por infarto. Oi, eu sou o Luiz Gustavo, sou do terceiro ano B do Sarrião, do ensino médio, e estou aqui para fazer um trabalho da professora Sônia Maria de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre literatura e o nosso autor é Érico Veríssimo, e ele fez parte da segunda fase do modernismo, que ocorreu de 1930 a 1945. Ele fez parte junto com Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, entre outros, né? E o modernismo foi inaugurado no Brasil em 1922 com a Semana da Arte Moderna, que ocorreu lá em São Paulo. E o contexto histórico do nosso autor e a segunda fase do modernismo teve foi a crise de 1929, que veio antes do modernismo, a segunda fase do modernismo, e que afetou todo mundo com a crise econômica, política e social. E através disso veio a fome, miséria, desemprego, falências de grandes empresas, né? E com isso gerando governos autoritaristas e acarretando aí uma Segunda Guerra Mundial. Já que no Brasil, em 1930, tivemos a ascensão do Getúlio Vargas, que veio tomar o poder em 1930, que ele já vem num governo, vai fazer um governo ditatorial aqui no Brasil, e mais para frente vai ser mais intenso, trazendo a repreensão de vários autores, professores, músicos, e com isso fazendo com que eles saiam do Brasil. Continuando, Érico Veríssimo, os seus poemas eram divididos em 3 partes, como seus romances, que é dividido em 3 partes, em romances urbanos, romances históricos e romances políticos. Nos romances urbanos, o autor retrata uma vida pequena, uma pequena vida da burguesia, que é por meio da visão lírica e crítica, com linguagens tradicionais. E as obras que ele retrata isso
Caminhos Cruzados, Clarice e Olhai os Lírios do Campo, que é uma obra uma das obras mais famosas dele. E nos romances históricos, temos o romance O Vento e o Tempo, que retrata os 200 anos da história do Rio Grande do Sul, que esse é dividido em três temas, e é uma das obras mais reconhecidas também. Temos também o romance político, que vem da fase já do regime militar, que fala da ditadura militar, denuncia os males causados pelo autoritarismo e as violências as violações dos direitos humanos. E uma das obras são O Senhor Embaixador, e temos também Incidente Antares, que é uma das obras também muito reconhecida dele. Eu vou falar sobre o livro Um Lugar ao Sol, que começa da seguinte forma. João de Deus é assassinado por estar inserido na vida política e ser ligado à oposição. Além disso, Xexé também morre, devido à briga entre o prefeito e Vasco. Com todos esses acontecimentos, somando a cobrança do casarão por Vitório Gama para pagar a dívida, Clarissa, sua mãe e Vasco mudam-se para Porto Alegre, onde viverão na pensão de Dona Zina, tia de Clarissa. Nessa época, Amaro já tinha seus 40 anos, estava sem dinheiro, podendo mal pagar a pensão, e sua paixão por Clarissa ainda continuava. Vasco sempre fora maltratado por João de Deus, e sua fuga era o campo. Para ele, o local era como a liberdade. Tal liberdade era caracterizada na vida de Álvaro, pintor e pai de Vasco, que na verdade era um libertino. Levava uma vida boêmia. Vasco é o personagem que mais quer liberdade, ideia compreendida no título, Um Lugar ao Sol. Trilhar para se encontrar na vida, e é sempre uma luta consigo mesmo para não se tornar igual ao pai. Clarissa, antes de partir para Porto, alegra receber recomendações de Dr. Penteado. Ao levar tal recomendação para conseguir um emprego, conhece Fernanda. Essa última é uma personagem complexa de Érico Veríssimo, sendo considerada a mulher fantástica, pois cuida de todos. É tida como uma mãe, e dessa forma representando a solidariedade. Pode ser comparada com Ana Terra, da obra O Tempo e o Vento, visto que representa o princípio, a resistência. A família de Clarissa muda de casa, vão morar no andar superior, perto de Fernanda. Amaro também muda-se para outra pensão, que tem como proprietária Dona Docelina. Esta vive insinuando para Amaro que tornou-se seu escravo sexual. Mesmo não concordando com a ideia inicialmente, acabou se acostumando, pois era uma forma de receber a melhor comida, roupa limpa e casa sem despesas. Álvaro, o pai de Vasco, retorna e consegue manter bom relacionamento com Vasco. Todavia, continua um beberrão e parte novamente, alegando ser maluco. Noel, marido de Fernanda, produz um livro, recebendo grande apoio de sua esposa, e tem a ilustração de seu livro feita por Vasco, que vem a ser editor e passa a sustentar a casa. O livro chama-se Um Lugar ao Sol. Fernanda revela a Vasco o sentimento que Clarissa alimenta por ele. Este, apesar de não corresponder ao sentimento, oferece seu abraço,